Eu conheci o Edésio Passos pessoalmente nos idos de 1967, mas já antes de conhecê-lo pessoalmente, eu já conhecia a história e o nome do Edésio, porque nos idos de 66 eu fui transferido do Banco do Estado do Paraná, do interior, para a capital, que eu vim para estudar. E em 1967, houve em Curitiba a primeira greve de bancários depois da ditadura. Foi uma greve muito importante, porque foi nessa greve que os bancários conseguiram diversas vantagens, entre as quais o anuênio. O Edésio Passos, já formado em 1960, não sei se foi 62 ou 64, acho que foi em 62 que ele se formou direito, já era um advogado bem sucedido em Curitiba, era jornalista e era advogado de praticamente todas as entidades sindicais do Paraná. Isto antes de 64. Com o golpe militar, o Edésio deixou a advocacia e partiu para a luta política e caiu na clandestinidade. Nesta greve de 1967, da qual eu participei, foi quando eu conheci o Edésio, que também ele ajudou na organização dessa greve, bem sucedida. Aí quando foi em 1968 para 69, abriram eleições no Sindicato dos Bancários de Curitiba, e por causa da minha participação nesta greve de 67, eu fui escolhido pelo grupo para concorrer a um grupo de oposição, que o sindicato estava na mão de interventores, numa eleição para tentar reconquistar o sindicato para os trabalhadores de forma mais livre, né? E conseguimos ganhar as eleições, e como eu já conhecia o Edésio, eu fiz uma proposta para a diretoria dos bancários de nós trazermos o Edésio para a vida, oficial de novo, para que ele voltasse a ser advogado, e convidamos ele para vir assessorar a diretoria do Sindicato dos Bancários. Assim ele deixou a clandestinidade e passou a trabalhar com a diretoria do Sindicato dos Bancários como consultor jurídico. E nós passamos a ter uma atuação muito marcante a nível de Brasil. Passamos a nos ligar com outros dirigentes sindicais combativos que nós conhecemos no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e passamos a trabalhar numa espécie de uma intersindical, trocando ideias, trocando informações, fazendo projetos. E naquela época nós lutávamos contra a política do governo, que não permitia que numa negociação coletiva você negociasse salário. Era tudo fixado por decreto-lei. Assim nós lutávamos contra esse sistema, lutávamos por liberdade e autonomia sindical, e lutamos, chegamos a fazer teses sobre a liberdade do sindicalismo,
E por causa desta atuação que nós tivemos, com a assessoria do Edésio, houve uma intervenção no Sindicato dos Bancários, por ordem do ministro do Trabalho, porque naquela época, tudo que a gente fazia, a gente tinha que prestar conta para a Delegacia Regional do Trabalho e não para a Assembleia dos Trabalhadores, como é hoje. Aí, em 71, nós fomos cassados do sindicato por essa atuação, e esses ideários pelos quais nós lutávamos na época são todos ideários que foram acolhidos pela Constituição de 88. Então, o sindicato hoje tem liberdade e autonomia sindical e só deve prestação dos seus atos à Assembleia Geral, coisa que nós sempre lutamos, sempre defendemos, mas que naquela época defender essas ideias era coisa de comunista. Era um verdadeiro absurdo. Nesse período da ditadura, a gente tinha que tomar muito cuidado até para conversar, porque conversa a mais de 3 já era uma espécie de rebelião. A gente sabia que a gente estava sendo gravado ao longe, as conversas, era tudo fiscalizado, controlado. Aí veio aquele processo da escolinha que vocês já tomaram conhecimento, que foi uma experiência muito interessante, essa da escolinha, que é o seguinte: um grupo de pessoas querendo um tipo novo de formação para os seus filhos, não formação comunista, mas uma formação democrática, uma visão mais aberta de mundo, uma visão de inclusão social, criaram uma escolinha financiada pelos próprios pais, no sentido de começar a educar os seus filhos desde novo, desde pequeno, no sentido do direito de civilidade, de democracia, de independência, e não esse tipo de formação que a pessoa é preparada apenas para servir aos interesses do modelo. Como ocorre até hoje, o cara entra na escola, aprende a ser marceneiro, aprende a ser aquilo, não tem uma visão mais geral da vida. E esse processo da escolinha foi muito perseguido pela ditadura, porque eles achavam que por trás da fachada da escolinha, o que na verdade existia, era um grupo de subversivo querendo montar um processo de luta para tomar o poder. Chegaram a criar uma imagem com relação ao André Passos, que naquela época era pequenininho, pouquinhos anos de vida, e chegaram a dizer que ele era um dos que estavam sendo doutrinados para ser até professor. Daí a imprensa até soltou artigos de gozação, dizendo que o André era professor de marxismo para os seus coleguinhas, coisa que... Bom, fora esta questão, depois nós tivemos alguns processos de perseguição política, em que eu fui advogado de preso político, tanto desses professores que foram presos pela escolinha, como outros processos de perseguição política. Depois estourou a Operação Bandeirantes, em que eu fui advogado de diversos presos políticos, e sempre contando com a ajuda, com a colaboração, com a experiência do Edésio Passos, que sempre foi uma pessoa que sempre teve uma formação, uma cultura por um mundo novo de inclusão social, contra o sistema de repressão, até que chegou um determinado momento em que surgiram as primeiras discussões a respeito de se criar um partido de trabalhadores. O Edésio se encantou com a proposta, eu também, e nós saímos pelo Paraná, eu e o Edésio, por diversas cidades,
tentando criar as estruturas locais, criar os diretórios locais, porque o governo resolveu criar um regramento eleitoral no sentido de que, para viabilizar o partido, não bastava ter as suas inscrições, ter os seus diretórios municipais. Era preciso de lançar candidatos em todos os níveis, partido por partido. Assim, o PT precisava ter candidaturas locais de prefeito, de vereador, de deputado estadual, de senador, de governador. E aí, para viabilizar o partido, foi preciso então de o partido buscar nomes para poder concorrer às eleições, não com a perspectiva de ganhar, porque naquela época não havia nenhuma perspectiva de ganho eleitoral no sentido de ser um parlamentar. Mas se não corresse, se não enfrentasse aquele processo de sair candidato em todos os níveis, a nível de Brasil, aquela ideia, aquele ideário de se construir um partido de trabalhador para poder defender os interesses da classe trabalhadora, ia por água abaixo. E aí, então, o Edésio acabou saindo candidato a governador, a Zélia Passos, esposa dele, acabou saindo candidata a deputada estadual, e eu fui chamado para concorrer a deputado federal. O Manuel Isaías de Santana saiu candidato a senador. O Manuel Isaías de Santana era um boia fria, pai de mais de 20 filhos, e os discursos que nós fazíamos era um discurso contra esse sistema que estava acontecendo aí, por uma nova perspectiva de um partido que viesse defender os interesses dos trabalhadores. Mas eu me lembro que o Manuel Isaías dizia: sou boia fria, pai de 20 não sei quantos filhos. E daí o pessoal dizia: o trabalhador, quando vê um boia fria pedindo voto, pensa que ele está querendo sair da miséria e aí não vai ter voto. E isso de fato aconteceu, porque essa questão eleitoral é uma questão muito complexa e uma questão cultural muito antiga, e que para haver mudanças é preciso toda uma mudança educacional e cultural também. Hoje, felizmente, o partido tem quadros, tem espaço. Nessa primeira eleição de 72, a gente não conseguiu eleger nenhum parlamentar, mas conseguimos ajudar a construir o PT e ajudar a viabilizar o partido a nível não só de Paraná, mas a nível de Brasil. Em 86, veio a Constituinte. O Edésio saiu candidato a Constituinte e eu saí de novo candidato a deputado estadual para ajudar numa tentativa de contribuir para a eleição do Edésio a Constituinte, coisa que não ocorreu. Mas na próxima eleição, que foi em 90, 86, em 90, o Edésio saiu candidato a deputado federal, se elegeu. Foi em 90. 90 a 94 ele foi deputado federal pelo PT. Eu fui assessor do Edésio em Brasília. E depois de vencido o mandato do Edésio, o Edésio saiu candidato, mas não se reelegeu. Mas o Edésio sempre teve uma postura na sua vida pessoal e profissional, sempre trabalhando no sentido de ajudar na construção de um ideário de um país melhor para todos, de inclusão social, e sempre colocou a sua profissão, a sua força, a sua energia
na construção desse diário, coisa que ele faz até hoje, não deixou de fazer. Tanto que tudo que a gente vê do Edésio, que a gente lê nos seus artigos, nos seus trabalhos, sempre tem essa vertente da prevalência do social contra os abusos, contra as discriminações. No período em que o Edésio esteve em Brasília, eu ajudei ele na questão sindical, de dar um resguardo nas entidades sindicais. Mas o Edésio hoje ele está mais voltado na questão administrativa, que ele hoje é um dos dirigentes da Itaipu, mas nunca deixou de fazer assessoria sindical e sempre é chamado para essas questões, mas são questões hoje que não demandam um tempo, que lhe retire um tempo grande das suas coisas, a coisa que ele pode fazer isso nas suas horas de folga, nos seus descansos e tal. Ele sempre continua dando as suas contribuições, principalmente nas orientações de ordem sindical para as entidades que ainda o procuram, mesmo a nível assim, de uma assessoria mais distante e tal. Nesse trabalho de assessoria sindical, no qual o Edésio dedicou grande parte da sua vida, uma das coisas que eu sempre respeitei e admirei é que o Edésio, quando é chamado para uma assessoria jurídica no sindicato, para fazer um planejamento de campanha, de gestão, o Edésio faz o estudo, apresenta a diretoria, mas nunca impõe a sua ideia. Ele deixa liberdade total para os dirigentes sindicais discutirem, debaterem e chegar às suas próprias conclusões, e se chegarem a tomar aprovar alguma das iniciativas e implementar, que essas iniciativas tomadas e implementadas sejam por deliberação própria e não por uma imposição, como ainda eu sei que ocorre em alguns casos em que o advogado exige que o dirigente sindical siga esse ou aquele outro caminho, coisa que não se coaduna com o que eu aprendi do Edésio, porque eu acho que, efetivamente, quem tem que ser o dirigente sindical é aquele que foi eleito pelo trabalhador. Ele que tem que crescer, ele que tem que evoluir, ele que tem que ser o agente da transformação, da mudança, e não ser um teleguiado, né? Então, nesse sentido, o Edésio está de parabéns, porque isto ele nunca admitiu que ocorresse, no sentido de tornar os dirigentes sindicais, as pessoas que confiam nele, que apoiam, como teleguiados. Não. Ele sempre colocou as questões, fez sugestões, mas sempre deixou a inteira liberdade de autoconvencimento, e daí a gestão, acaso aprove as recomendações dele, deixa de ser dele porque passou a ser adotado como atitude pessoal e própria daqueles dirigentes sindicais que trabalhavam e sempre respeitaram o Edésio por causa exatamente desse tipo de postura. Eu assisti à participação do Edésio em diversas assembleias, em diversas reuniões com dirigentes sindicais, e em todas elas eu sempre presenciei exatamente isso. Numa assembleia, por exemplo, quando o Edésio era convocado a se manifestar sobre a deflagração, por exemplo, do movimento grevista, o Edésio levantava os aspectos jurídicos do quórum, da necessidade de tomar as cautelas no sentido de cumprir
a legislação, dos riscos que isso pode ocorrer, para que as pessoas, decidindo pela deflagração do movimento, que as pessoas tivessem consciência daquilo que estavam fazendo, porque, como nós sabemos, em toda a deflagração de movimento, ela sempre acaba gerando conflitos, interesses contrariados, e aí até demissões, pressões. Então, essa postura do Edésio eu vi com meus olhos por diversas ocasiões, tanto em assembleias como até no próprio movimento da deflagração, nas ruas e nas reuniões com dirigentes sindicais, ele sempre seguindo esta orientação. O Edésio sempre foi uma pessoa muito transparente, muito clara e muito objetiva. Então, quando ele era candidato, em cada uma de suas manifestações, de suas reuniões, ele sempre procurava dar uma visão ampliada do que estava acontecendo no momento e de qual era a perspectiva de mudança. Então, o Edésio nunca teve o costume de mentir, de dar golpe, de criar situações. Não, ele sempre foi um cara muito aberto, muito transparente, muito objetivo e sempre com aquela formação no sentido de ajudar a esclarecer e a contribuir para uma construção coletiva do melhor no mundo da inclusão social. Essa postura do Edésio, ela sempre foi assim. Eu me lembro, eu vou falar um pouco do Edésio, da questão profissional. Quando houve a intervenção nos sindicatos bancários, em que toda a diretoria dos sindicatos bancários foi afastada, por causa da nossa atuação mais ousada, lutando por autonomia e liberdade sindical, com a intervenção no sindicato, naquela época eu era quartanista de direito, e o Edésio, então, com a intervenção no sindicato, ele resolveu voltar à advocacia, alugou uma sala aonde ele, no mesmo prédio onde ele antigamente tinha o escritório, antes dele deixar o escritório para cair na clandestinidade, que fica em cima da farmácia Colombo. Ele alugou uma sala e passou a advogar, e eu passei a ser o estagiário dele. Aprender tudo que eu aprendi na profissão eu devo ao Edésio. O Edésio, eu fazia as peças, o Edésio corrigia, orientava, rascunhava, me devolvia, eu refazia. Mas tinha um detalhe muito interessante. O Edésio sempre foi um monstro para trabalhar, mas um monstro para trabalhar. Naquela época eu chegava no escritório 7 horas da manhã. Todo dia, 7 horas da manhã, eu estava chegando no escritório. Quando eu chegava no escritório às 7 horas da manhã, o Edésio já estava no escritório desde as 6 da manhã. Trabalhava todos os dias até 10 horas da noite. Final de semana, quinta-feira à noite, o Edésio trabalhava das 6 da manhã até por volta de 20 horas, quando ele ia para a rodoviária, pegava o ônibus para dar o atendimento no escritório de Maringá, cujo sócio que cuidava do escritório lá em Maringá era o como é que é o nome? Desculpa. O Laércio Sotomayor, me fugiu o nome agora, o Laércio Sotomayor. E o Edésio, então, chegava
na sexta-feira de manhã em Maringá, trabalhava o dia inteiro no escritório, trabalhava o sábado, trabalhava o domingo, inclusive fazendo reuniões com entidades sindicais, orientações, reuniões com trabalhadores, agricultores e tudo. No domingo à noite, o Edésio pegava de volta o ônibus em Maringá. 6 horas da manhã de segunda-feira, o Edésio já estava de volta no escritório. Quando eu chegava às 7 horas da manhã, o Edésio já lá estava trabalhando. O Edésio, então, sempre teve uma vida voltada ao trabalho. E uma coisa interessante, quando o Edésio programava uma saída, essa saída nunca era para lazer. Nas viagens que ele programava, ele já deixava a sua agenda acertada com encontro com pessoas, com dirigentes sindicais, para conhecer novas experiências de trabalho, de outras realidades. Então, este sempre foi o Edésio que eu conheci. Um homem de trabalho, de trabalho, de trabalho, de preocupações e de produção. Então, o Edésio tem uma produção enorme, vastíssima, mas por causa desse empenho que ele sempre teve de voltar, de dedicar a sua vida ao trabalho e na construção de uma sociedade melhor e de inclusão social. Na verdade, o Edésio conseguiu implantar uma criação de quadros que tenha esse perfil no sentido de ser não um mero técnico, mas de ser um técnico preocupado com a melhoria do direito do trabalho, buscando uma melhor aplicação do direito, fazer avançar a jurisprudência em favor dos avanços sociais e do reconhecimento da dignidade do trabalhador. Então, esta é uma marca do Edésio. O Edésio construiu no Paraná este formato de advogado trabalhista, dirigente, preocupado não só com o exercício da profissão, mas preocupado em ser também um agente social transformador para um mundo social de inclusão. Então, esta é uma marca do Edésio e que nós todos devemos muito ao Edésio no sentido de ele ter conseguido formar uma geração de advogados com esse tipo de preocupação não digo contra, mas ao contrário daquela outra formação que está se formando hoje, em que as pessoas terminam o curso, não têm nenhum compromisso social, querem porque querem, se querem advogar, querem porque querem ganhar dinheiro de qualquer jeito. Outros querem passar no concurso, ainda que seja para delegado de polícia, porque o ideário é morar numa cobertura, ter um carro importado de último tipo e tirar vantagem do que puder daquele conhecimento que ele adquiriu. E o Edésio sempre disseminou uma ideia de que tudo que nós sabemos, claro que por esforço pessoal também, mas é porque a sociedade permitiu que ele tivesse condições de estudar, tivesse faculdade, bons professores e que, consequentemente, essa pessoa tem um dever com a sociedade no sentido de dar a sua contribuição para ajudar a sociedade a melhorar a vida de todos. Esta é uma marca do Edésio que ele deixou e que ainda tem muitos adeptos desta concepção e desse ideário. O Edésio sempre teve uma postura no sentido de ser contra corrupção,
de sempre ter de fazer com que as bandeiras do partido, no sentido da construção de uma nova sociedade, inclusão social, que isso tivesse efetividade. Então, nos seus 4 anos de mandato parlamentar, o Edésio sempre trabalhou nessa vertente, foi um dos relatores do processo do orçamento, onde estava havendo denúncias de desvio, de corrupção, e teve uma atuação brilhante nessa questão, como também teve atuação brilhante no sentido de fazer com que outras propostas, outros projetos pudessem ser encaminhados, e o Edésio sempre foi um grande articulador político. Se relacionava bem com todos os setores, com todos os segmentos, com todos os partidos, sempre no sentido de fazer com que aqueles ideários, aquelas propostas, eles tivessem efetividade e se conseguisse, então, fazer essa implementação para esse ideário de uma melhoria, de um progresso, de um crescimento, de um mundo de transformação em favor exatamente dos cidadãos. O Edésio sempre esteve envolvido na criação de estruturas, de propostas, de organização e mobilização dos trabalhadores numa perspectiva de transformação. Assim, o Edésio criou no Paraná o Sindicato dos Advogados no Paraná e foi o seu primeiro presidente. O Edésio foi um dos fundadores da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Paraná e também de Santa Catarina. Eu e o Edésio e o nosso pessoal do escritório, o Cláudio, o Geraldo, nós estivemos, depois de criada a nossa Associação dos Advogados Trabalhistas de Santa Catarina, nós participamos em Porto Alegre numa grande reunião nacional com advogados de diversos estados, no sentido de incentivar aqueles estados que ainda não tinham a sua associação de advogado trabalhista que criassem. E ali também foi plantada a ideia de nós criarmos uma associação nacional dos advogados trabalhistas, que é a ABRAT. E aí nós criamos esta entidade nacional, porque já existia em diversos estados as associações estaduais, que são as bases da Associação Nacional. E o primeiro presidente desta entidade é um advogado de trabalhador do Rio de Janeiro, Celso Soares, foi o seu primeiro presidente da ABRAT. E sucessivamente para lá houve diversos presidentes e eu fui o último. O último não, que é o Calaça, mas o penúltimo. Eu fui presidente da ABRAT, sempre nessa perspectiva de que a ABRAT se transformasse numa ferramenta no sentido de ajudar a construir esse ideário de melhoria das relações entre o capital e o trabalho, de melhoria do direito do trabalho como direito protetor, porque sabidamente existe uma desigualdade entre o trabalho e o capital, e nós sempre buscamos a defesa da prevalência desses princípios protetores da parte mais fraca, que é o trabalhador.